Impacto femoroacetabular. Tratamento conservador versus tratamento cirúrgico. O maior estudo randomizado já realizado. Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista e hoje estamos aqui com o Dr. João Rodolfo para comentar com vocês sobre um estudo realizado na Inglaterra que se chama UK Fashion. E nesse fashion aqui não tem nada a ver com moda, né, João? Não. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o João Rodolfo, sou especialista em quadril, tô terminando aqui meu fellow com o Davi Guzmão. E hoje a gente veio falar de um estudo, um dos mais importantes na cirurgia do quadril e principalmente na cirurgia preservadora. Né? Então, pessoal, esse formato aqui que a gente vai se propor a fazer dessa vez é um formato que vai ser um pouco diferente. Eu e o João vamos discutir entre nós. E, eventualmente, a gente olha para a câmera e faz um comentário. A gente quebra a quarta parede. Essa é a quarta parede, fourth wall. Ah, uma expressão do cinema isso. Alguém aí já viu House of Cards? Não assisti. Esses jovens. Então, o House of Cards, algumas vezes o presidente, que é interpretado, não me lembro o nome do autor, daqui a pouco vem, ele de vez em quando ele pega e quebra a quarta parede, que ele olha para a câmera e dá um recado pro público. Ah, sim. É o que nós vamos fazer de vez em quando, a gente quebra a quarta parede. Então, pessoal, o João Rodolfo passou aqui em Porto Alegre comigo durante 6 meses, né, João? Sim. Vendo apenas a cirurgia preservadora, que principalmente a gente faz ela através da videoartroscopia. Ele já fez a formação médica, ortopedia, especialização em quadril, alguma especialização já em artroscopia também, de quadril, e aí o João continua nessa especialização e depois para onde que tu vai, João? Eu vou para os Estados Unidos com o Dr. Brian Kelly e depois com o Dr. Hal Martin. Visitar o Brian Kelly e o Hal Martin. Só tá na lista desses dois aí eu já fico satisfeito, né, João? Já é um elogio, né? Eu já tô nessa lista aí. Então, João, vamos comentar um pouquinho sobre esse estudo aqui. Eu queria fazer uma introdução, tá? Ó, pessoal, depois vocês nos digam o que vocês acharam desse formato, tá? É um formato que a gente tá testando. Eu peguei o João pra cobaia. Eu acho que vai ser um teste bacana aí, né, João? Vai. Então é o seguinte, ó, uma das coisas que eu queria comentar sobre esse estudo é que algumas operadoras de saúde na Austrália começou e na Nova Zelândia começaram a questionar se deveriam pagar por essa cirurgia. E aí não sei se você sabia dessa história. Não sabia. Então essas operadoras, elas começaram, na verdade elas não queriam pagar. E o governo também australiano e o governo neozelandês também não queria pagar por essa cirurgia, porque a argumentação deles é que não tinha uma evidência forte o suficiente, não tinha um estudo com uma evidência de impacto para que justificasse isso. Como a gente sabe, né, infelizmente tem várias coisas na medicina que é muito difícil fazer esse tipo de estudo, porque envolve randomizar seres humanos que estão com problemas que necessitam ser tratados, e às vezes isso é um bloqueio e torna um estudo muito caro, né? Sim. Não sei se você viu as cifras do valor desse estudo. Não vi, não lembro. Tá, eu acho que não tem aqui no estudo, mas se não me engano, esse estudo custou 21 milhões de pounds, ou foi 21 milhões de reais. Bom, foi uma cifra grande, assim, o governo britânico bancou. Sim. Tá? Foi uma cifra bem grande. E o Damien Griffin é o primeiro autor que ele nos apresentou os resultados desse estudo antes da publicação do Congresso Internacional de Quadril do ano passado, que foi no Chile. E aí agora esse ano saiu aí a publicação. Esse artigo foi publicado na Lancet, que é uma revista de muito impacto na literatura médica, né, em 2018. Tá? Para que vocês entendam, não sei se é de comum senso para as pessoas, que nós médicos a gente se atualiza, estuda basicamente por estudos científicos. Se for ler num livro, hoje em dia o livro está 5 anos atrasado, né? 15 anos atrasado. 15 anos atrasado. Gostou da minha voz aqui? Gostei. Tá. A gente está testando os microfones novos aqui, um brinquedo novo. Então, explica um pouquinho, João, assim, ó, do título do artigo e qual é a proposta dele para o pessoal entender aí. E vamos seguindo a conversa. Bom, vamos fazendo isso vai e vem, né? De vez em quando a gente dá um recado lá e conversa entre a gente aí. Então, os artigos é o que a gente, principal, meio que a gente se atualiza, estuda, a gente seleciona principalmente os artigos bons pela importância da revista. Então, The Lancet é uma revista de baita impacto, um grande impacto, e por isso a gente considera um artigo E não bom. é nem uma revista exclusiva da ortopedia, é uma exclusiva de alto impacto na medicina. Sim. É um outro peso. É diferente, digamos assim, o Journal of Bone and Joint, que é um alto impacto que a gente considera, ou o CORE, o Clinical Orthopedics and Related Research, que é um grande impacto europeu, mas o Lancet é um grande impacto na medicina. A gente está falando de um nível diferente de impacto, né? E só quem publicou alguma coisa que sabe a diferença entre você publicar numa revista de baixo impacto e uma revista de alto impacto. Exato. Tipo, alto impacto é dificílimo. Eles
te questionam tudo, pontinho por pontinho. Então, a gente tem certeza que esse estudo aqui, ele foi questionado tudo. Ele sofreu um escrutínio gigantesco, né? Até ele ser publicado, né? Então, o João deu ele esmiuçada no artigo e vamos comentar aí um pouquinho. Então, o artigo é principalmente, que nem você falou, para você saber se está valendo a pena operar a cirurgia por impacto ou não, por videoartroscopia. O tratamento que é o padrão hoje para impacto, né? Sim. Há uma coisa legal que você falou, que é o governo da Austrália que questionou se valia a pena. Há esses tempos atrás saiu uma notícia que o governo da Austrália não paga mais cirurgia... Não sei se é muito polêmico falar isso aqui. Nada polêmico, pode falar. Não paga mais cirurgia de coluna para paciente que só tem dor lombar. Opa, olha só que interessante. Então o governo falou, eu não pago. Não pago isso, porque não tem evidência científica. Se quiserem operar, não é por minha conta. Boa. Pra mim não vai dar polêmica, já que foi o João que falou. Enfim, vamos adiante. Então aqui, ó, é informal a conversa, é um novo formato. Sim. Não tem problema nenhum. Tá sendo transmitido ao vivo, não tô brincando. Vamos lá, segue adiante aí. Então, o estudo Fashion, isso para quem entende um pouquinho de epidemiologia, é um estudo randomizado, cego, multicêntrico, com análise estatística bem feita, assim, sabe? Então, é um estudo que cumpriu todas as etapas ali de uma análise estatística, como é que é? Ele é o melhor estudo feito do ponto de vista estatístico que se pode fazer com uma cirurgia, né? Sim. Ele não é duplo cego, porque o paciente sabe qual é o grupo que ficou. Sim. E o cirurgião sabe também. Mas quem analisou os pacientes não sabe. Quem fez análise de dados do paciente não sabe. Fez análise de dados dos resultados deles que outras pessoas analisaram. Claro que a fisioterapeuta que fez a avaliação, digamos assim, do ângulo e que aplicou o questionário, ela acaba sabendo, Sim. tá? Mas quem fez a análise estatística lá, não. Recebe os grupos lá e os números e analisa, né? Então, assim, foi o mais randomizado possível quando a gente lida com pessoas, né? Verdadeiras e que estão precisando de um tratamento verdadeiro. Isso. E esse é um estudo que o autor, ele falou várias vezes na apresentação, que é um estudo pragmático. É, isso que eu ia falar. Ele foi feito em 23 hospitais. Isso é muito importante. Fala sobre isso aí, João, então. Então, ele não foi feito, eu só deixei o cirurgião que é top operar. Não, são cirurgiões do dia a dia. Cirurgiões do dia a dia da Inglaterra. E também com a decisão do dia a dia se ele iria fazer aquela cirurgia ou não. Exato. Tá? E o tipo de cirurgia que ele iria fazer também com a condição que ele tratasse ou CAMI ou pincer ou ambos, com sutura ou sem sutura. Então ele decidia tudo. Seria a decisão que ele iria fazer na prática. Tá? Beleza, segue o baile. Aí o grupo de pacientes é um grupo grande de pacientes que foi estudado também, que é uma coisa importante, foi 340 pacientes. Especialmente levando em consideração no estudo cirúrgico, né? Porque estudos de drogas, às vezes a gente vê grupos maiores de pacientes, mas é tomar uma pílula, né? Fácil. Aqui é a pessoa fazer uma cirurgia. Dá para publicar numa revista boa, às vezes com 50, 60 pacientes, assim. Então, 340 é um número bom. É um número grande. E o autor fala que eles começaram a pensar nesse estudo porque eles foram e revisaram toda a literatura médica, todos os artigos, em 2013 isso. E não viram nenhum trabalho de alta qualidade. Então eles viram, não tem nenhum trabalho de alta qualidade. Vamos fazer. Vamos fazer. Isso aí, essas pessoas que mudam o mundo, né? Não encontram uma resposta e vão lá e fazem. Explica para o pessoal assim, o que se comparou no estudo, porque se dividiu os pacientes que tinham a patologia do impacto fenocelular, eles foram divididos em 2 grupos. Sim. Deixa eu ver. Não, foi isso. Ele foi dividido em 2 grupos, onde foram alocados randomicamente, então foi feito através de sorteio, e metade foi colocado num grupo de tratamento fisioterápico conservador e no outro cirúrgico. E o mais interessante nesse estudo que eu achei, tá? Eu sei que você vai falar. Então pode falar. É que eles pegaram e também não tinha um consenso do tratamento fisioterápico. Então, eles pegaram e... Não, então vamos primeiro fazer um consenso. Vamos definir qual é o melhor tratamento não cirúrgico. Vamos, reuniu médicos, fisioterapeutas de alto Mais renome. de 40 fisioterapeutas do Reino Unido foram chamados. Isso. Mas médicos também. Não, médicos também, mas... Foi uma equipe multiprofissional. Multidisciplinar para definir o melhor tratamento. Isso.
mas em especial levar em consideração, especialmente para os nossos amigos fisioterapeutas que são tão importantes na reabilitação, Sim. que não foi só um estudo baseado na opinião médica, foi reunido mais de 40 fisioterapeutas que definiram o melhor tratamento. Porque antes cada fisioterapeuta tinha a sua rotina, Seu tinha protocolo, e é difícil comparar, né? Sim, aham. Então, assim, às vezes o pessoal deve acontecer isso, já deve ter visto isso no consultório, que às vezes o paciente diz assim, doutor, eu já fiz fisioterapia não adianta. Calma aí, fisioterapia não é a mesma coisa, toda Sim. fisioterapia, né? Então faz uma diferença muito grande qual é o protocolo fisioterápico que foi feito, e foi justamente antes de começar a pensar o estudo, foi o seguinte, vamos definir qual é o melhor protocolo de fisioterapia. Então, por isso que foi tão caro também. Isso demorou para ser feito, né? Tu viu, a revisão foi quando? 2000 e... A revisão foi 2013. Foi quando começou, né? A se pesquisar, a se saber, se divulgar mais sobre impacto femorocelular. 2013. Não? Ah, não, 2013 não. 2013 já tinha um bom tempo, né? É verdade. Até porque é por isso que surgiu a polêmica, né? Sim, aham. Então, foi 2013 que foi feita essa revisão, essa pesquisa de literatura e viu que não tinha nenhum estudo forte. Beleza. Eles quiseram fazer. Mas eu também queria falar isso, que é uma doença nova, né? Então não... Até assim, o termo doença nova, eu acho que às vezes gera um certo rechaço em alguns pacientes, inclusive em alguns médicos, né? Porque não é que essa doença surgiu agora, ela estava por aí e a gente era estúpido e não reconhecia ela, basicamente isso, né? Sim. Então a gente olhava um raio-x e um exame de imagem, nós achávamos que era normal. Exato. E a gente não reconhecia alterações anatômicas do formato desse exame que faziam com que alguns quadris deteriorassem sem uma explicação tão clara. Isso. E a gente classificava isso como uma artrose idiopática, basicamente, né? A cirurgia de artroscopia de quadril começou quando? A artroscopia na era moderna começou mais ou menos no ano 2000. E a cirurgia do impacto, a primeira publicação, foi, se não me engano, 2003. Então, imagina, em prótese a gente tem estudo com 30 anos de prótese. E a cirurgia de vídeo para impacto, a primeira publicação, 2005. Exato. Thomas Sampson. Isso para medicina é muito recente. Muito recente. 15 anos não é nada em medicina, é extremamente recente. Então, por isso que talvez tenha tido uma escassez de trabalhos científicos e esse aí veio para... Na verdade, assim, não é que teve uma escassez, né? A gente tem um volume de trabalho científico sobre isso muito grande, mas esse tipo de trabalho num nível que tu já está reconhecendo a doença, tu já sabe a forma que tu acha que é melhor de tratar ela. E aí tu começa a comparar métodos de tratamento diferente em estudo randomizado. Então, assim, é um nível de complexidade muito maior, né? Então, os pacientes que foram randomizados nisso aí, eles já tinham dor há 3, 4 anos? Então, eram pacientes que não é Não é uma dor que apareceu por causa de um jogo de futebol isolado. Ele já tinha uma dor há um certo tempo. E a gente sabe que o melhor tratamento cirúrgico é aqueles pacientes com menos de 1 ano de dor. Exatamente, especialmente menos de 1 ano e meio, né? 18 meses. Isso. Então, a maioria dos pacientes já tinha dor há 3, 4 anos que talvez não beneficiasse, né? É um viés negativo, tanto, né? digamos isso, assim. Um viés negativo, isso. Mas vamos levar em consideração que o sistema de saúde inglês é diferente do americano. Ele é basicamente um sistema que o governo provê a saúde na maior parte dos casos. Então, o acesso à saúde na prática, aí vem lembrando de novo um estudo pragmático, ele é mais ou menos nessa faixa, né? Uhum. Na média, o diagnóstico do impacto femoroacetabular é 3 anos. Sim. A média. Então, assim, tá dentro da prática mesmo. É a vida real. É um estudo da vida real. O mais próximo da vida real. Esse é o mais importante. É. Então é isso. Então eles pegaram 348 pacientes e daí separaram em 2 grupos. Os que iam operar e os que não iam operar. 171 para o grupo que ia realizar a cirurgia e 177 para o grupo que ia realizar o tratamento conservador. Beleza. O follow-up deles, que é o acompanhamento, né? Uhum. É uma coisa invejável. Perderam muito poucos pacientes. Então, eles conseguem manter o contato e o segmento dos pacientes, né? Dos pacientes. E uma coisa também interessante, que é um estudo pragmático, que o paciente que tinha sido alocado para fisioterapia, alguns tiveram migração para o grupo cirúrgico. Exato. E eles permitiram, eles não tiraram esses pacientes do estudo, porque eles disseram assim, olha, esse é um estudo da vida real.
E na vida real acontece isso aí. Tu tá fazendo tratamento fisioterápico, às vezes falha, e aí tu decide ir pra cirurgia. Então, foi incluído, inclusive, alguns pacientes que fizeram fisioterapia antes da cirurgia e depois migraram pra cirurgia. Sim. Então, eles resolveram incluir. E então, eles acompanharam esses pacientes por 6 e 12 meses. Fizeram alguns questionários de qualidade de vida relacionada ao quadril, né? De qualidade de vida relacionada ao quadril e principalmente de qualidade de vida relacionada ao esporte e ao trabalho, que é o IHOT. O IHOT, que é o estudo, é um questionário de qualidade de vida relacionado ao quadril que vai realizar um tratamento preservador. Isso. Ele foi desenvolvido especificamente para isso. Então, ele tem uma resolução de detecção de alterações muito maior do que um questionário mais antigo como o SF-12, que também foi aplicado, né? Ou então aqueles outros ROAS. A granularidade do IHOT é muito maior, né? Se a pessoa se preocupar com o quadril, o IHOT detecta. Só Sim. preocupação. Não, é um questionário muito bom para geralmente justamente avaliar isso. Tipo, tá funcionando ou não tá? Sim. Esse aqui... Esse gráfico aí já é interessante, né? Esse é o gráfico interessante. Você vai colocar aqui? Eu posso pôr. Aqui Onde no é que meio, você põe? Aqui? Pode ser. Aqui assim? Esse. Então, é um questionário de mudança do nível do IHOT 33 com 6 meses e 12 meses. Né? Tem o baseline e depois 6 meses e 2 meses. Então, você vê que, sim, os 2 pacientes melhoraram qualidade de vida, qualidade do esporte e qualidade de trabalho, mas a artroscopia teve um resultado melhor e estatisticamente significante. Estatisticamente significante significa que essa melhora não foi ao acaso. Ela foi realmente provocada por essa intervenção. E o interessante é que a gente fica curioso como é que vai se comportar depois, né? Porque em 12 meses já deu essa divergência. Exato. E na primeira vez que ele aliás, na última vez que ele falou para nós sobre esse estudo, eu acho que em termos de tempo já tinha mais ou menos uns 2 anos. E ele já tinha visto como é que estava. E ele falou assim, vocês vão se surpreender no 5º ano. Nossa. Interessante, né? Que legal. Eu tô curioso para ver isso aí. Eu vou te complicar agora um pouquinho na edição. Então, pessoal, essa linha vermelha aqui... Essa? Essa linha vermelha aqui é os pacientes que operaram e a linha azul é os pacientes que realizaram tratamento conservador. Beleza. Então é isso. Os fisioterapeutas que não fiquem bravos com a gente. Tratamento conservador, sim, não tem a sua... bravos contigo. Tem sim a sua importância, tudo. Mas... Não, o tratamento fisioterápico é fundamental, né? Especialmente no paciente aquele que começou com dor muito recente e no paciente que vai se recuperar da vídeo também, né? Não, sim, Mas o artigo mostra que o tratamento cirúrgico tem uma boa melhora na qualidade de vida do paciente. Uma boa melhora na qualidade de vida. Uma crítica potencial, que eu acho que vale a pena ser levada em consideração aqui, não sei se tu sabe disso aí, que, lembrando a palavra pragmática novamente, tá? A terapia utilizada foi a melhor possível, levando em consideração o Reino Unido. Não é a fisioterapia que a gente tem aqui, que vai todo dia na fisioterapia, não é isso? Não é. Então, assim, os pacientes têm 12 encontros, se não me engano, 12 encontros com o fisioterapeuta, como mínimo. Se fosse um personal no mínimo. Isso. Mas é de 12 a 16, não chega a 20, eu acho. Eu tinha notado aqui, acho que é no mínimo 6, mas foi uma média de 12, acho. E aí os pacientes são treinados, os exercícios que eles têm que fazer para cada fase da reabilitação. E faz em casa. E eles fazem em casa sozinho. Lembrando que esses pacientes são do grupo que não foram operados. Isso. Tá? Eles fazem lá os exercícios em casa e seguem um programa de treinamento. E são pessoas que entraram no estudo de forma voluntária. Então, elas desejaram participar do estudo e se dedicaram para fazer esses exercícios. Porque elas tinham as visitas e iam sendo perguntadas se estavam fazendo exercício e estavam fazendo direitinho. Então, uma coisa importante do estudo de ser pragmático é que, assim, eles querem responder uma pergunta do governo inglês. E lá na Inglaterra não existe uma fisioterapia como a gente conhece aqui no Brasil, tá? Porque aqui no Brasil a gente tem algumas fisioterapias que são super personalizadas, né? Que fica 1 a 1. Eu sei que não é a maior parte da realidade da maior parte das pessoas, não é essa, né? Então, na verdade, esse estudo pode ser usado muito pra gente aqui, porque a maior parte das pessoas, infelizmente, não podem fazer uma fisioterapia 1 a 1, né? Sim. Então, se o paciente vai fazer um tratamento conservador, que, por exemplo, a dor começou há muito pouco tempo, olha, talvez seja interessante seguir esse mesmo protocolo, né?
É legal. Por que não, né? Já foi feito reuniram um grupo de pessoas bom aí, né? Isso é Então, importante. pessoal, resumindo aqui o que a gente discutiu, foi comparado um tratamento fisioterápico para pacientes com impacto femoroacetabular, foi comparado tratamento fisioterápico, né? Dentro desse viés que eu comentei, versus o tratamento cirúrgico, um estudo muito bem realizado. Eu vou deixar o link na descrição, se eu lembrar, muitas vezes eu esqueço. Descrição aqui. Na descrição embaixo, com o estudo para vocês lerem, quem tiver interesse, né? Claro que é de uma revista paga, eu não posso botar a cópia do artigo, que seria pirataria, mas eu vou botar o link lá, quem quiser ler pelo menos o resumo do estudo e tal, né? Acho que é isso aí, né, João? É isso aí. Essa é a nossa estreia nesse formato, pessoal. É muito importante para mim e para o João também. Isso. É importante para ti? Muito. Tá. Vocês nos dizerem o que vocês acharam desse tipo de formato onde a gente discute. O meu desejo é a gente fazer uma coisa bem informal, talvez até olhando menos para a câmera, né? E fazer uma discussão mano a mano, bem informal sobre um tema, um artigo, ou pode ser um tema isolado ou um artigo em si, né? E eu queria ter uma proposta de uma discussão rápida aí, num outro artigo. Pode ser? Será? Dá tempo? Pode ser. São 20 horas, tem um churrasco aqui. Tô com fome já. O João, eu tô ouvindo no microfone aqui, cara, a barriga do cara. Mas é que teu microfone é top. Isso é verdade. Pessoal, curte o vídeo, compartilha Isso aí, e toca João. o sininho, assim? Isso aí. É isso aí. Não precisa tocar o sino, só seleciona ele. Seleciona. Pra te avisar. Eu sou velho. Não entendo essa tecnologia. Millennials. Mas tô tentando. Isso aí, João. Então tá, beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com o seu fisioterapeuta. Ele talvez se interesse em aprender esse protocolo e fazer as suas críticas pessoais, né? Adaptar a realidade local. A realidade da Inglaterra não é a mesma que do Brasil. Então, eu acho que é interessante, né, o pessoal mandar para o seu fisioterapeuta, olha esse estudo aqui, ou mandar para o seu médico lá, olha esse estudo aqui, que legal, que eu vi falar lá na internet. Tá? Então tá, é isso aí, né? É isso aí, valeu, Até pessoal. mais então, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.